E é interessante, porque eles têm tecnologia. O TikTok mesmo, se você fisionomicamente parece ter menos de 13 anos, sei porque alguns amigos do meu filho já perderam a conta, porque por alguma leitura que eles fazem do rosto, foi identificado que tinha feições com menos de 13 anos, apesar do menino até ter 13 ou mais. Mas pelas feições, a conta dele foi derrubada. E aí eu me pergunto, gente, se eles têm essa tecnologia, o que mais que esses caras não têm que poderiam, de fato, identificar padrões que a gente, que não é tecnologia, olha e vê, que é a questão das palavras-chave, que essa replicar desses conteúdos, isso que a gente tá falando de aberto, né? Aí deve ter mensagem no fechado, que eles têm entrada para tudo. Tudo. E isso vai rolando. Olha, eu já entrevistei alguns moderadores dessas plataformas. Todos eles me contaram como funciona. Eles entram em qualquer lugar. Sabe aquela mensagem que você manda para uma pessoa só, o direct? Eles têm acesso. Sim. Eles têm acesso a absolutamente tudo. A única coisa que, de fato, é criptografada são as mensagens do WhatsApp. Mas sabe aquela mensagem que você manda de visualização única? Que as pessoas acham que são super espertas? Secreto. Não. A pessoa viu uma vez. É a maior burrice que a pessoa faz. Porque quando ele manda de visualização única, aquilo fica no servidor da Meta. Ou seja, ela é de visualização única para você, mas está lá guardada no servidor da Meta. Se tiver um pedido de quebra de sigilo, você vai ter acesso àquilo. Aquelas, dentro do WhatsApp mesmo, quando você coloca aquelas mensagens no teu perfil ali, aquilo também, eles têm acesso, gente, a absolutamente tudo. A questão é, de duas uma, não querem gastar dinheiro com a segurança dos usuários, principalmente gastar dinheiro com a segurança das nossas crianças. E, para mim, eu vou numa coisa muito mais profunda. De novo, a gente está falando de hábito de consumo. E quando a gente fala de hábito de consumo, é hábito de consumo de absolutamente tudo, de coisas boas e de coisas muito ruins. Qual é o teu hábito de consumo? Desde o celular que você quer comprar, ou a maquiagem, ou, sei lá, uma roupa nova, ou flores, até o que você consome de violência, o que você consome de pornografia. Eles têm um raio-x porque a gente entrega tudo isso de forma gratuita. Inclusive, eles conseguem, ter o padrão dessas crianças, o que está acontecendo, quem entra, quem não entra. Eles têm acesso a absolutamente tudo. Nós não temos no Brasil a transparência algorítmica, que é um outro grande problema. A gente não sabe como essas informações chegam para a gente. A gente sabe como funciona um algoritmo, mas não temos a transparência. Na Europa, a legislação é muito mais pesada e foi aceita. Lá, eles são obrigados a repassar a transparência algorítmica. Agora, o nosso pedido aqui foi muito mais brando e a gente está nessa queda de braço do que... Falei, gente, mas pelo amor de Deus, ninguém está falando de censura. Nós estamos falando de crimes. Nós estamos falando de crianças, de adolescentes. É isso mesmo. A gente vai ficar empurrando isso com a barriga a vida inteira. E aí, de novo, se a gente não tiver a colaboração deles, a gente pode ter 200 felcas, Paulinha. Sabe o que vai acontecer? Nada. Porque tem até uma coisa chamada esgotamento do algoritmo. Vai chegar num momento, eu estava até conversando com uma pessoa dessa área, ele explica, o algoritmo se esgota. E aí passa para outra coisa, daqui a pouco ninguém mais fala sobre isso, todo mundo vai tentar tirar um pouquinho daqui, e no final você vê o quê? O que de fato aconteceu? Nada. Tem várias, olha aqui, eu tive a pachorra de procurar as PLs que estão paradas no nosso Congresso desde 2017, em relação à penalização por você distribuir conteúdo erotizado de criança. Sabe o que aconteceu? Nada, tá parado. Engavetada. Tá tudo engavetado. Então, gente, isso não é uma coisa nova. Entende? Assim, a gente tem que parar também de ser tão inocente.
Sabe assim? Eu acho que as pessoas sabem, vira e mexe, tem ondas, né? Que aparecem por denunciantes. Só que eu acho que aí que tá o ponto que a Carla trouxe também na sexta-feira. Que bom, que coragem, que força de colocar essa denúncia. E também que bom que, nesse caso, o algoritmo trabalhou a favor de alguma coisa que é um bem da sociedade. Pelo Felca ser esse cara, que já é um grande youtuber, que já tem uma ampla penetração com os jovens, né? E agora com adultos, ele conseguiu multiplicar uma coisa que várias pessoas já faziam em menor escala para 20 milhões, para mais de 22 milhões de pessoas, né? Foi o algoritmo que entregou ele. Entre pessoas que, de fato, querem mudar alguma coisa e entre outros que só surfaram a onda, só comentaram ou polemizaram sobre. Mas o algoritmo ajudou nesse sentido. Mas sabe o que foi muito legal? Porque ele conseguiu mostrar para o adolescente o quanto esse adolescente está sendo usado. Sim. Porque eles começaram a falar, nossa, mas é sobre nós. Entende? Mais do que falar para os adultos... É falar para essas crianças e para esses adolescentes. Porque eles também podem denunciar. E eles devem denunciar. Sabe? Sim. É tipo assim... E também o adolescente entender que isso é errado. Mas eles, às vezes, têm essa... Quando um pai fala... Eu sei porque eu tenho 2 em casa. Até contei aqui, né? Que quando eu estava assistindo ao vídeo para vir... Os meus 2 filhos são bastante fãs do Felca há bastante tempo. E aí falaram, você tá vendo o vídeo do Felca, mamãe? Eu falei, tô vendo. Os 2 já tinham assistido. E aí, eles falaram, nossa, a gente ficou chocado, cada um com uma parte que tinha, enfim, impactado mais. Aí eu falei, vocês estão vendo quando eu falo que não é uma viagem da mamãe? E eles falaram, não, mãe, você tá certa, é o seu papel, é isso. Mas é o que a Carla falou. Também, ao mesmo tempo, às vezes o jovem quer fazer o que o outro faz, né? Tipo assim, não, mas essa menina faz esse vídeo, então eu também tenho que fazer desse jeito que eu tô em rede social, porque eu tenho que fazer a dança, ou eu tenho que estar nessa galera fazendo alguma zona, alguma brincadeira e tal. E aí, eu acho que eles mesmos, como a Carla falou, olharam e falaram, não, peraí. Não é assim. Não é desse jeito que as coisas têm que ser, porque isso... tá incorrendo num crime, numa ilegalidade. Eu vejo 2 discussões muito pertinentes quando a gente trata desse assunto do Felca. Primeiro, em relação a esse adolescente, como você disse, o seu filho, que ele se coloca num papel de vítima e ele começa a perceber, por intermédio de um modelo, de uma pessoa que tem uma fala... que ele aceita como, né, que ele valida como uma fala interessante. E... aí ele começa assim, nossa, mas talvez eu já tenha visto um comentário. Porque ele não vai verbalizar isso, mas Sim. Começa a perceber que para ele pode ser um conteúdo inocente, mas que tem pessoas olhando com outros olhos. Criminosos. Nós mulheres, às vezes, nós estamos num lugar e nós estamos nos sentindo muito seguras. A partir do momento que a gente percebe que tem alguém nos olhando com um olhar... malicioso. Com um olhar indiscreto, vamos dizer assim, a gente já começa a se sentir mal. E talvez essa é a primeira discussão, esse é o primeiro lugar bacana, pertinente, que o Felca trouxe, né, nesse grupo de adolescentes que ele conseguiu atingir. De dizer, olha, vocês podem... olha aqui o que o algoritmo entrega, como o algoritmo entrega a vocês. Essa dancinha que você tá achando que tá ficando só no seu grupo de amigos... tá rodando a internet inteira e as pessoas estão vendo você com um olhar sexual. E a segunda discussão, que é a mais relevante, a mais pertinente, é para o adulto hoje olhar, porque todo mundo sabe que existe, mas ninguém quer encarar de frente, e dizer, mas espera aí, quem que pode tomar uma providência em relação a isso? E aí é o que a Carla nos traz. Quem pode tomar a providência mais efetiva é a empresa. Isso é tão torpe, né? Porque essa deveria ser a cultura da empresa. Proteger o conteúdo, proteger uma criança, um adolescente, conteúdos criminosos, conteúdos com violência explícita, sexo explícito. Esse tipo de... a inteligência deveria ser utilizada para isso. Então, aí também, boa parte da população que teve acesso a esse vídeo começar a pensar,
Caramba, mas é verdade, a empresa tem acesso a tudo isso e simplesmente não faz nada. Então, vamos cobrar uma providência, né? Porque eles estão enriquecendo. As plataformas são empresas privadas, estão enriquecendo com isso. Agora, a Carla também trouxe uma questão que é assim, onde é o espaço da denúncia, onde é o espaço da culpabilização, quais são os ritos a partir de agora, porque para a gente chegar num resultado de mudança, a Carla já trouxe aqui, olha que difícil, a gente tem um monte de coisa emperrada, porque em 2017 deve ter surgido o assunto e depois se esquece, né? É para as pessoas entenderem o que é, como que o nosso país funciona. Olha só, em 2016... foi criado o programa Criança Feliz. É super legal, ele é maravilhoso. Eu quero ler porque ele é muito bom. Apoiar gestantes e famílias, fortalecer os vínculos familiares, estimular o desenvolvimento infantil, medir o acesso das famílias a serviços públicos, integrar ações das políticas públicas. Como está o programa hoje? Olha só. Embora o programa Criança Feliz tenha sido pioneiro ao implementar um programa nacional de visitas domiciliares para a promoção do desenvolvimento infantil, os estudos indicam que sua efetividade foi limitada. Fatores como implementação inconsistente, qualidade variável das visitas e desafios logísticos impactaram os resultados. Essas evidências sugerem a necessidade de aprimoramento na execução do programa, incluindo melhor capacitação dos visitadores, monitoramento mais rigoroso e maior integração com outras políticas públicas voltadas para a infância. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Tá aqui, foi criado. E daí? Não funciona. Você entende, Paulinha? Tá aqui, ó. É lindo no papel, as coisas são maravilhosas. A gente pode criar aqui as coisas mais fantásticas. Mas, de fato, isso aqui está funcionando? Isso está sendo bem aplicado? E a gente tem que entender que a gente tem um país de dimensão continental. O Brasil é gigante. Nós temos muitos Brasis dentro do Brasil. Então, a realidade do grande centro não é a realidade do interior, que não é a realidade do litoral, a realidade do sul, não é a realidade do norte. Então, assim, a gente precisa entender quem é o nosso país. Não é a realidade das nossas fronteiras. Então, é assim, a gente cria... Então, agora vai criar e fala... Mas isso, efetivamente... está funcionando? É que nem um monte de leis que a gente tem, que elas simplesmente, gente, não sei nem por que foram escritas, porque elas não funcionam. Elas não são aplicadas, são leis que é para inglês ver. Não, tá lá no Código Penal, no Código Civil, no Código, né, de Defesa do Consumidor, no Código do Código. Mas elas não funcionam. Então, o que isso quer dizer para a gente? Que nós, como sociedade... de fato, precisamos estar unidos, inclusive para cobrar dessas empresas, porque elas lucram, ganham, como a doutora Badaró falou aqui, o seguinte, o mínimo de proteção. Entende? Porque não adianta falar, agora vai começar uma guerra, né? Tipo, para quem vai segurar a bandeira do Felca. Quem vai fazer a lei Felca. Sim, para que ela vai ser aplicada? Sabe, a gente precisa de muito mais coisas. Era isso, sabe? Eu queria fazer só esse parênteses aqui. Isso aqui tá aqui. E eu posso ler vários outros aqui. Várias outras PLs que estão todas trancadas no Congresso, que não vão para frente. É assim, é um absurdo. E aí tudo volta na questão da censura. De novo, gente, a gente não tá falando de censura. A gente tá falando de crimes graves. A gente tá falando em criança que está sendo exposta. Entende? E a gente... É que se mistura muito as pautas. Peraí, queria só pedir aqui, você que está acompanhando, mais de 220 pessoas aqui na live hoje. Deixa o seu like, apoia o programa, é muito importante pra gente. Faz o conteúdo chegar num número maior de pessoas. Ida Lima tá por aqui, Amanda Cortez. Tem também a Cris Kanazawa no chat. Quem tiver pergunta, deixa pergunta.